A seguir, vamos continuar falando nesta parte do curso sobre sensores de temperatura. Vamos ver muitos detalhes sobre os sensores, seus valores em resistência, vamos entender como funcionam em um sistema convencional e inversor, vamos também entender como uma placa eletrônica pode fazer com que esses sejam parte do circuito eletrônico, ou seja, que parte da placa eletrônica influencia no funcionamento dos sensores de temperatura. Algo que pode se danificar nesse sistema, não somente são os sensores, mas também o circuito envolvido na medição de temperatura dentro da placa eletrônica. Então, vamos explicar tudo isso, mas para começar vamos ver ou entender como funcionam esses sensores de temperatura. É fundamental entender como trabalham e isso vou aplicar. Esses sensores de temperatura são NTC, ou seja, que seu coeficiente com a temperatura é negativo, o que significa que está exatamente ao contrário do seu funcionamento em resistência. Para entender melhor, vamos fazer um pequeno gráfico, no qual a variável de baixo é a temperatura em graus Celsius, e a variável vertical é a resistência em ohms. À medida que a temperatura aumenta, a resistência diminui. Esses sensores de temperatura são pequenas cerâmicas NTC porque sua reação com a temperatura é reduzir a resistência. Chegou-se como uma espécie de acordo entre os fabricantes e foi dito que, para nomear um sensor, vamos dizer qual valor de resistência ele mantém a 25 graus Celsius. Para nomear um determinado sensor, usaremos como referência seu valor em resistência a 25 graus Celsius. Então, no mercado, vocês estão encontrando sensores de 10 kΩ. O que significa que a 25 graus, esse sensor se encontra com uma resistência de 10 kΩ. A que nos referimos com resistência? Vou fazer uma pequena medição para entender e saber do que se trata. Para aqueles que nunca fizeram, pegamos um multímetro, colocamos na posição de resistência e simplesmente medimos o sensor desinstalado da placa eletrônica. Bem, aqui temos um sensor de 10K. Por que aqui aparecem 8K neste ponto? Porque, evidentemente, aqui temos uma temperatura maior que 25 graus. Como seu coeficiente com a temperatura é negativo, esse sensor, evidentemente, como todos os sensores, tem um percurso assim seu gráfico. E vamos ter 8 kΩ. Quando a temperatura for um pouco mais alta, neste lugar, aproximadamente agora deve fazer 28 graus Celsius, então temos 8K de resistência. Lembremos a palavra NTC, isso nos ajudará a entender que se aumentarmos a temperatura, reduziremos a resistência. É negativo, é o contrário. Agora, são diferentes os PTC. Isso somente a título informativo, não nos vem ao caso em questão de inverter. Os PTC são cerâmicas que se utilizam, por exemplo, para arrancar motores de geladeira cujo coeficiente com a temperatura é positivo. O que quer dizer? À medida que aumenta a temperatura, aumenta a resistência. Um PTC, por exemplo os que são para arrancar geladeiras, a 25 graus, aproximadamente se encontram a 20 ohms. Aqui está, mais ou menos aqui se pode ver, então, quando aumenta a temperatura, aumenta a resistência. A diferença dos PTC aos NTC é que são positivos em relação à temperatura, ou seja, aumenta e segue aumentando. Os PTC costumam ser utilizados como dispositivos de partida, pois sua linha não é previsível. Ou seja, se esquentar mais rápido a linha vai ser assim, se esquentar mais devagar a linha vai ser assim e quando voltar a esfriar vai ser de forma diferente. Uma mesma cerâmica pode encontrar em diferentes temperaturas, vários intervalos de resistência, porque sua linha de trabalho não é previsível. Então, é utilizada como dispositivo de partida. Aumenta a temperatura, aumenta a resistência e descola a bobina de partida, como é o caso das geladeiras ou refrigeradores.
Os NTC são previsíveis, por isso são utilizados para a medição de precisão em questões de temperatura, e por isso os NTC são os que sempre vamos encontrar em zonas onde há que medir temperaturas. Muito bem, esta é a forma de funcionar de uma cerâmica NTC. De que valores é cada cerâmica? Por fora não podemos ver porque na verdade isso é um invólucro. A cerâmica está dentro. A cerâmica tem uma forma parecida com a que vou mostrar em uma imagem para que vocês saibam como é por dentro, e vejam também por que vocês não vão ter o valor sobre esse componente porque este não é o sensor. O sensor está dentro. Algo assim são essas pequenas cerâmicas. Um detalhe importante a ter em conta: há muitos valores. Se um fabricante nos disser que este sensor é 10K, aqui está indicando que a 25 graus é 10K. Mas também vocês os vão encontrar, como muitos já sabem, também os vão estar encontrando por exemplo, sempre falando de 25 graus, o valor que digo em quilo-ohms ou menos é a 25 graus é o valor de temperatura de referência. Até agora vocês se encontram de 5K em equipamentos convencionais, de 10K, de 15K e de 20K. E em geladeiras, se já chegaram a reparar, por exemplo, a marca Whirlpool tem um sensor de 2,7K, outras também utilizam 5K. Bem, o que significa quando um fabricante ou uma pessoa que vende peças nos diz que este sensor é de 15K? Recordemos que nos diz que a 25 graus mantém este valor, não é que sempre seja de 10K. De facto, acabamos de ver com este sensor, neste momento tem 8 kΩ de resistência porque temos mais de 25 graus, reagiu com a temperatura, o que está bem, é o correto. Algo mais que também temos que entender é que nós precisamos de diferentes valores de sensores dependendo do lugar onde os vamos a colocar. Comento-vos o seguinte: quando falamos de 5, 10K, a letra K está representando uma multiplicação por 1000, ou seja, na realidade este sensor é de 10.000 ohms. Os sensores de temperatura em placas eletrônicas são de valores em resistência altos, não são de 10, 100 ohms, não, estamos a falar de 2.700 ohms, 5.000 ou 10.000, 15.000, 20.000. Muito bem, esta é a forma como trabalham os sensores de temperatura. Vou explicar a seguir a sua aplicação em sistemas de ar-condicionado e também em sistemas inverter. Por favor, deixe um comentário se tiver alguma dúvida.